O grande assunto da semana, sem dúvida nenhuma, foi a reforma da Previdência. O projeto foi levado ao Congresso Nacional pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Aqui no estúdio, para falar sobre esse tema, nós recebemos as advogadas Thaís Carlo e Ana Cláudia Sparapani, que são especialistas em direito previdenciário. Boa tarde às duas, sejam bem-vindas ao Correio Debate. Boa tarde, obrigada. Thaís, a reforma da Previdência aí vai mexer com a vida de muita gente, né? É bom ficar atento porque a questão de direitos, de benefícios, tudo isso vai mudar, né? Com certeza, tanto a idade mínima quanto o tempo de contribuição mínimo irão se modificar. São as duas principais mudanças, digamos assim. Do ponto de vista técnico, Ana Cláudia, ainda precisa se esclarecer muitos pontos dessa reforma, né? Afinal de contas, é uma proposta nova que chegou essa semana ainda no Congresso. Isso, é uma proposta que tem muitos pontos polêmicos e a exemplo da proposta da PEC 287, que foi a proposta do presidente Michel Temer, que foi bastante discutida nas duas casas legislativas, certamente também será o caso dessa proposta. Então vamos ver aqui alguns pontos, aqui na tela, alguns pontos dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição. Um deles é que aumenta a alíquota de contribuição. Esse aumento de alíquota de contribuição, isso aí eu acho que é previsível, né? Não há como escapar desse aumento de alíquota, não é isso? É verdade. Assim, houve um aumento, mas houve também uma diminuição. Hoje as alíquotas de contribuição, elas têm faixas, são distribuídas em faixas. Então nós temos um percentual de 8%, 9% e 11%. Com a proposta, essas alíquotas ficariam, a menor de 8% ficaria num percentual de 7,5%. E a maior, que seria de 11, subiria para 11,68. Isso quer dizer o quê? Ela desoneraria aqueles trabalhadores que recebem menos, trabalhadores que recebem até um salário mínimo, por exemplo, pagariam 7,5%, e aqueles que recebem no teto pagariam um pouco a mais do que os 11%, que é a alíquota que funciona hoje. Thaís, outro ponto para a gente explicar um pouquinho é também essa questão da transição. Fala-se em 3 regras. Quer dizer, a gente tem que esperar também a aprovação do Congresso Nacional, porque esse momento da transição eu acho que interessa muita gente, né? Que está prestes a se aposentar, que vai ficar naquela fase de se tem aquele direito adquirido ou se vai entrar nessa nova proposta. Aquelas pessoas que têm o direito adquirido, ou seja, que elas já fazem jus às regras atuais, ou seja, já tem o tempo de contribuição mínimo, ou já tem a idade mínima, elas não serão afetadas. No entanto, aquelas que estão próximas a se aposentar, ou seja, ainda falta um pouco de contribuição ou faltam idade, elas certamente serão afetadas. O governo estabeleceu 3 regras de transição. A primeira é similar à regra 8696 que vige atualmente. Ou seja, o homem terá que ter 96 pontos e a mulher terá que ter 86 pontos, cujo tempo de contribuição mínimo é de 35 anos para o homem e de 30 anos de tempo de contribuição para a mulher. A segunda regra de transição, ela estabelece, além do tempo de contribuição mínimo, uma idade mínima também. Então, que se iniciará com 56 anos de idade para a mulher e 61 anos de idade para o homem, como também 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos de tempo de contribuição para o homem. A terceira regra de transição, ela vai ser uma opção para a incidência do fator previdenciário, ou seja, aquelas pessoas que têm o tempo, digamos, um homem tem 33 anos de tempo de contribuição, ele está prestes a se aposentar, ele vai ter que fazer os 35 anos de tempo de contribuição e vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para poder se aposentar, ou seja, ele terá que perfazer 36 anos de tempo de contribuição e ainda haverá incidência de fator previdenciário. Eu vou pedir para colocar novamente a primeira tela, que a gente estava falando agora, exatamente isso, aumenta a alíquota, já falamos, a transição também, e esse PIS sai para quem ganha um salário mínimo. Como é que vai ser essa regra, Ana Cláudia? Exatamente, essa também é uma das previsões dessa proposta e vai atingir diretamente aí os trabalhadores que recebiam o PIS, que seriam hoje, conforme as regras atuais, aqueles que recebem até 2 salários mínimos. A grande mudança seria apenas a restrição desse limite, né? Ficariam apenas os trabalhadores que recebem até um salário mínimo com direito de receber esse abono. Agora, a gente sabe, Thaís, que a Previdência, sem dúvida nenhuma, ela tem um déficit muito grande
principalmente a Previdência no Brasil como um todo, do governo federal, da União. E tem a questão das corporações, né? O próprio Legislativo cria resistência para uma reforma de Previdência. Por exemplo, tem uma proposta lá que só os novos parlamentares vão entrar no regime geral. Será que vão mesmo? Assim, existe uma dúvida se realmente isso vai ser aprovado na Câmara e no Senado, né? Ninguém sabe se eles vão aceitar, vão acatar esse tipo de imposição. Atualmente, os congressistas, eles recebem cerca de 1,35 a cada período de mandato eletivo, certo? A cada ano que eles exercem aquele mandato eletivo. Na nova proposta, no entanto, eles vão se igualar às pessoas do regime geral de Previdência Social como as do regime próprio de Previdência Social. Nessa primeira tela, eu acho que a gente ainda tem um ponto que ficou para esclarecer, é exatamente da questão do trabalhador rural que pagará R$ 600 anos. É isso mesmo? Mas do ponto de vista político, a bancada paraibana, por exemplo, já colocou muita resistência também à mudança de qualquer alteração nessa legislação que fale das questões do direito adquirido do trabalhador rural. Mas esse ponto específico, Ana Cláudia, o que é que isso significa para o trabalhador rural? Há essa tentativa de modificação para as regras do trabalhador rural, e isso de um modo geral, para o trabalhador rural, tanto empregado como contribuinte individual, como o avulso. Eles vão ter que atingir também 60 anos para conseguir ter o direito à aposentadoria, e houve essa mudança significativa aí para a categoria dos segurados especiais, que eram aqueles que tinham que comprovar apenas a atividade agrícola durante um período de 15 anos. E se aprovada esse projeto, eles teriam que comprovar efetivamente a contribuição, que seria nesse valor aí que você mencionou, um valor fixo de R$ 600 por ano, que ele teria até a competência de junho do ano seguinte para comprovar esse pagamento, para que só então esse ano anterior possa valer como tempo de contribuição. Ok, esse é um debate muito interessante e vai demandar muita discussão, principalmente aqui no Correio Debate, nos programas do Sistema Correio de Comunicação. A gente vai a um intervalo, rapidinho a gente volta. No próximo bloco, a gente trata de outros pontos da reforma da Previdência com as advogadas especialistas em direito previdenciário. A gente volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo.